Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Jó passou pelas provas e pelos testes. Todos os verdadeiros crentes também serão provados e testados. Jó passou pelas provas e pelos testes. Sem dúvida alguma, Deus estava escrevendo essa grande Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. E homens, como também mulheres, foram tomados de uma maneira até aparentemente impiedosa por Deus, para ficarem nas Escrituras como tipos, como exemplos, como modelos. Homens que sofreram terrivelmente. Isto pela própria vontade de Deus em escrever a sua Bíblia. Agora, meus ouvintes, até com uma certa razão, os céticos, os incrédulos, insultam a Deus nesse sentido. Um certo crítico alemão criticou o profeta desta era em um de seus livros, porque o profeta de Deus era usado poderosamente para curar os enfermos, libertar os oprimidos, paralíticos, cegos, cancerosos e em ressurreição de mortos. Ele diz: como pode esse Deus deste William Branham fazer isto, enquanto ficou de braços cruzados, quando seus fiéis nas eras passadas, na era negra, foram lançados nas arenas, queimados vivos, tragados por leões e toda sorte de martírio. E agora, esse Deus do William Branham se compadece do paralítico, se compadece do cego, ressuscita um morto. Ora, mas com razão São Paulo disse que a sabedoria deste mundo é loucura. Deus estava escrevendo a sua Bíblia.
Você diz assim, pensa dessa forma, se você vivesse naqueles dias e pudesse escolher, você escolheria o lugar de Jó, ser um Jó, que tinha tudo nas mãos, tudo à sua mercê, sendo reto diante de Deus e de repente ser entregue a Satanás. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo mandou que a igreja entregasse um rapaz, um membro da igreja, que estava vivendo com a sua madrasta. Portanto, tinha que respeitá-la como mãe. E ele estava vivendo em adultério com ela, sendo um crente da igreja de Corinto. Paulo repreendeu a igreja e mandou que ele fosse entregue a Satanás. E nós constatamos que vários homens de Deus, como Jó, foram entregues a Satanás pelo próprio Deus. Jó não havia coabitado com sua madrasta, não havia cometido incesto, não havia pecado, não havia matado nem roubado. E por que ser entregue a Satanás? Se entrega a Satanás é quem está vivendo em pecado. Por isso, depois de seus filhos serem tirados, seu gado, suas fazendas, então os membros da igreja que não pecaram, entre aspas, que não ficaram leprosos, os amigos de Jó, vieram e acusaram-no de ser um pecador secreto. Porque a lepra na Bíblia Sagrada significa exatamente pecado. Então, Jó, você com esta vida boa, aparente, no entanto, um pecador secreto, hein? Traiu até a nossa amizade. E procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. Estou comentando isso, como vocês todos sabem, baseado sempre em uma das mensagens do profeta desta era. Eu tenho o dom, sou pregador de improviso, mas para minha segurança, eu sempre tenho uma mensagem do profeta desta era como base. Ele sabia. O importante de tudo, meus ouvintes, é o que Jó sabia a respeito de si mesmo. É como Maria. Maria estava sob escárnios. Se não fora José ser um homem temente, justo, predestinado para aquilo, Maria teria sido repudiada e até mesmo apedrejada de acordo com a lei. A Virgem Maria apareceu grávida. Agora, notem o seguinte: Maria sabia de quem era o filho. Jó sabia que ele tinha cumprido todos os requisitos de Deus. A viúva lá de Serepta de Sidom sabia que ela não estava vivendo em iniquidade quando ela estava enfrentando aquela terrível prova. Sim, isso é verdade. Portanto, ela estava certa de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Nós tivemos um trecho aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, com São Paulo dizendo: não vos sobreveio nenhuma tentação. E essa tentação aqui é uma prova para o cristão. Ao invés de ser um prato apetitoso, é uma prova. Tentação senão humana. Humana. Nós somos tentados humanamente só. Nós não somos tentados
a prevaricarmos espiritualmente, a criarmos ismos, doutrinas fornicárias e participarmos do cálice da fornicação, da grande prostituta com os reis da terra nesta era. A tentação que vem sobre o cristão é exclusivamente humana. Continua o apóstolo: mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que a possais suportar. Agora, veja, enquanto Satanás pudesse fazer com que Jó cresse que sua enfermidade era o seu Deus fazendo, ele teria derrotado a Jó. Porém, quando Jó uma vez atingiu essa revelação de que não era Deus, você tem que conhecer uma coisa muito profunda que talvez ninguém nunca te ensinou. Deus tem duas vontades, uma permissiva e a outra é a vontade perfeita. E a maioria do povo chamado cristão vive sob vontade permissiva de Deus. É aquele pai que diz, não faça, mas o filho fica em cima. Até que aquele pai diz, vai, Absalão, vai, Balão, vai. Você está querendo, né? Então vai. Essa é a vontade permissiva. Minha filha, eu não quero, porque eu vejo que você vai cair num abismo. Esse casamento não tem futuro para você. Mas você quer? Já te mostrei tudo. Eu posso passar um filme do que você vai sofrer, mas você quer a si mesmo? Então vai. Eu faço o casamento. Eu vou comprar as melhores vestes para você. Isto quer dizer, eu vou te abençoar. Eu vou te dar dons. Eu vou derramar chuva e sol. Eu vou te abençoar. Sim. Ela estava enganado. Satanás estava enganado. Ele teria que estar enganado realmente com aquele crente. Jó tinha a revelação de que não era Deus. Ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. Não era Deus fazendo, era Satanás quem estava fazendo. Porque somente Satanás adoece. Somente Satanás faz com que o homem beba vinho, cerveja, cachaça. Somente Satanás faz o homem fumar, ingerir através do seu próprio suor, seu dinheiro, viu? O alcatrão e a nicotina para ele causar um câncer. Somente o diabo é quem faz isto, não é Deus. Mas Deus criou o homem com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolher. Portanto, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, no seu corpo físico. É demonologia em estado físico, é o demônio no estado físico. Mas ele não pôde tocar em sua alma. Eu prefiro estar ao lado de um Jó, exalando mau cheiro, porque Satanás tocou na sua carne, tocou no seu nome, tocou na sua honra, do que estar com Elifas, do que estar com um daqueles amigos de Jó, pelos quais o próprio Jó teve que orar depois. Nós devemos sempre observar isso. Deus é completo em três. Nós temos de conhecer essa numerologia, não sob essa superstição agoureira que existe no mundo.
como 13, sexta-feira 13. Quer saber uma coisa? Eu nasci dia 13 e gosto do 13. Eu gosto do 7. 7 não é conta de mentiroso. 7 é conta de Deus, é perfeição. Quem criou essas superstições foi a grande prostituta mãe das meretrizes. Essas superstições de número, de meses, de dias, de coisas, de feitiçarias, de macumbaria, de tantas outras coisas. 3. Primeiro estado de Jó. Bom. O presente. Horrível, lastimável, desprezível, insuportável até pela sua esposa. Abandona esse Deus, amaldiçoa-o, disse a sua esposa. Ele disse, o seu lugar é entre as loucas. Quem gostaria de estar ao lado de Jó, ou estar como Jó? O profeta desta era disse, oxalá que a igreja nesta era estivesse na condição de Sansão, com os olhos furados, e pudesse orar aquela grande oração, somente uma vez mais, Senhor. Mas vai para a terceira fase. Deus não é completo em 3, se tratando de 3 pessoas distintas, mas sim de 3 manifestações. Vá para a terceira fase de Jó, sendo ele a mesma pessoa, uma única pessoa, como Samuel reunia em si os 3 ofícios, mas o povo queria pessoas distintas. O povo quer pessoas distintas. Eles não querem um Jesus, Deus, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não querem um Jesus que é o alfa e o ômega, que é o primeiro e é o último. Mas aí está, vamos para a terceira fase. Se põe a condenar aquele que está ali, sob uma vontade permissiva de Deus. Mas, por não discernir o corpo do Senhor, se Elifas, aquele outro, discernisse o corpo do Senhor, nunca teria ao amigo, ao irmão Jó, como um pecador secreto. Isso é verdade, Paulo disse, por não discernir o corpo do Senhor. Toma-se da comunhão, da ceia indignamente. Por causa disso, há muitos fracos, doentes e que dormem. E o pior é que não sabeis. Dá para raciocinar, parar, ver que isso não é leite desnatado. Vocês sabem, todo mundo sabe. Os pregadores sabem. Eu conheço alguns reverendos que dizem, um deles já me disse, um grande pregador disse, olha, sabe de uma coisa? Eu inspiro as minhas mensagens no seu programa. Eu ouço o seu programa e me inspiro através de suas mensagens. Permita-me dar esse testemunho. Mas preste bem atenção. Nós vamos responder no dia de juízo por escondermos o talento que Deus nos deu. E sabe, o maior talento que Deus deu para os pregadores nesta era é a mensagem de William Marion Branham. Eu conheço grandes pregadores internacionais que acompanharam o irmão Branham, que pegaram suas mensagens e começaram a escrever e pregarem no mundo todo estas coisas lindas sem apresentar o talento. Eles não querem receber galardão de profeta. Eles não querem ser condecorados naquele grande dia. Por que esconder? Não escondem Finney. Isso que é falta de ética, tem que citar o autor. Não escondem Martinho Lutero, não escondem John Wesley, não escondem Moody, D.L. Moody, não escondem tantos outros. E por que escondem William Branham? Por que tem suas literaturas escondidas?
Mas não tem importância. Ele pregou uma mensagem chamada O Senhor Lírio. Ele sai do lodo, cresce, embeleza, dá aquela flor mais linda. Todos que passam ali se beneficiam dele. As abelhas vão lá e tiram aquilo que é seu para fabricar o mel. E ele não reclama. É assim também o poço artesiano. Ele não reclama se uma cobra vai ali e bebe dele. Se uma zebra, se um cavalo, se uma porca, se uma águia, se uma pomba limpa, branquinha, vai lá e toma dele. Ele não faz diferença. É assim também Deus. Tem uma coisa, as lagartixas não param lá. Os girinos não param por causa da pressão. Tem que beber mais embaixo. É onde a água empoça. Tem que ficar nos poços, denominados, estagnados. Por que não deixar correr? Por que não sair da era da carroça e passar para o automóvel? E passar para o avião, para o supersônico, para a espaçonave? Ah, mas por quê? Que medo é este? Minha irmã, meu irmão, você, irmã, tem sido provada. Meu irmão, você tem sido provado. Provações maiores virão. A igreja primitiva foi tão provada. Quando chegava a notícia, olha, Pedro está preso, já cortaram o pescoço de Tiago, porque João é o amor, Pedro o poder, Tiago a justiça, por isso amputaram o seu pescoço. E veja a sua carta, justiça do empregado, patrão, do servo, a justiça. Agora o Pedro, o nosso irmão Pedro, vai ser imolado amanhã cedo. Era a prova da igreja. O próprio Senhor, nosso Senhor Jesus, foi crucificado. Que faremos agora, a caminho de Emaús? O nosso Paulo está preso e ele já escreveu, já se despediu. Quanto a mim, estou sendo oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei a boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Veja como ele encerra o assunto. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor é provado. Hoje nós não temos cadeias para os pregadores da mensagem do dia. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas há muitas coisas que entristecem a igreja. Há muitas coisas. Há muitos em prisões. Eu, o preso do Senhor. Jó diria, eu, o leproso do Senhor. Eu, o leproso do Senhor. Oh, que Deus te abençoe. Espere mais um pouquinho, coração magoado, porque o último estado, o terceiro vem aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nele tenho força e
escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara luz de seu amor dá-me ao sono paz sem fim. Só a sua proteção nada me perturba. Viva a clara luz de seu amor, como está meu coração. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de já não tenho mais temor, todo pranto é fim. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz. Quando escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara luz